eu já vou começar com uma provocação aqui com vocês, tá? Eu acho que esse é um objetivo bacana também para a gente começar a pensar, aliás, repensar, né, a economia criativa. Eu digo repensar e coloco inclusive no livro lá entre parênteses o repensar, né? Porque se a gente for ver, ainda todos estamos pensando sobre economia criativa. É um movimento, é uma construção ainda, né, em andamento. Então, obviamente, bastaria pensando sobre a economia criativa, porque de fato é o que está acontecendo até hoje, né? Mas, só para enfatizar essa provocação que eu faço, eu coloco repensar aí. Imaginem que a gente está numa sala de aula, tá? E aí o professor pergunta lá, quanto que é 1 mais 1? Pronto. Ah, tá, eu sei. 2, simples, né? E às vezes a gente encara, né, a economia criativa e até de forma majoritária em alguns contextos, né, dessa mesma forma. Então vamos lá, pessoal, o que é economia criativa? Bom, 1 mais 1, economia, tá, economia. Então, atividades econômicas, tá, criativa. Então atividades econômicas que têm como insumo principal criatividade. Então, atividades que têm como centro, como insumo principal, criatividade, que geram impacto econômico, que tem efeito econômico, que são atividades econômicas, pronto. Isso aí, economia criativa. Economia, 1, mais criativa, 1, 2. Resumido, fechou. Se fosse assim, aí eu provoco vocês, né? Vocês já pararam para pensar que tudo que o ser humano faz desde o início envolve criatividade? E tem impacto econômico? Então, assim, a roda, fogo, qualquer invenção industrial, revolução industrial, vários movimentos econômicos durante a história humana, obviamente envolveram criatividade. Então, peraí, é tudo? Economia criativa é tudo? Aí não dá para eu mensurar o impacto da economia criativa. Aí fica difícil eu definir, de fato, alguns segmentos, enfim, que me ajudam a compreender a importância disso. E a gente sabe que nessa história de alargar muito, ou banalizar muito conceitos, né, a gente cai no risco de o tudo virar nada. Né? Igual aquela história quando alguém vai definir cultura, enfim, cultura é tudo e tal. Quando é tudo, eu não sei o que é, né? Então, o que de fato seria economia criativa? Desde a década de 1970, diversos estudos começaram a se proliferar, principalmente nos Estados Unidos, mas em alguns países da Europa também, estudos sobre o impacto econômico de atividades artísticas e culturais. Então o pessoal começou a querer aprofundar isso, para verificar em que medida atividades artísticas e culturais tinham de fato impacto na geração de empregos, né? Tinham impacto econômico. E esses estudos foram se avolumando mais nesse período aí, 1970, 1980. Ou seja, arte e cultura versus economia, né? Como é que essa relação se dava? E aí, a primeira experiência, vocês vão ver que a economia criativa, ela sempre anda assim, né, desde o início. Ela é um movimento, como eu falei, né, em construção, sempre trabalhando com iniciativas, experiências de políticas públicas, tá, em países diversos aí, e também o trabalho conceitual, acadêmico, né, estudando isso aí. Então, com esse desenrolar aí de estudos sobre arte e cultura versus economia, né, a gente tem já em 94, tá, década de 90, a primeira experiência, considerada a primeira experiência de política pública relacionada à economia criativa, que foi na Austrália, né? E apesar de ter por título Nação Criativa, na verdade o documento da política pública australiana trazia o conceito e trabalhava com indústrias culturais, não se falava em indústrias criativas, tá? Um teórico australiano, inclusive, que andou aí em paralelo com essa política pública australiana,
e eu recomendo muito, David Throsby, né? David Throsby, ele também trabalhava isso, ele trabalhava, que você já deve ter ouvido falar, a economia da cultura, né? E as indústrias culturais. E é isso que permeava, né? A Austrália começou a perceber a importância que isso estava ganhando cada vez mais, inclusive numa sociedade do conhecimento, da tecnologia também, né, que avançava cada vez mais, mas o foco era esse, era indústrias culturais, ou seja, esse DNA cultural, né? Quando chegou então a experiência mais famosa, que aí com certeza muitos já ouviram falar mesmo, que é a da Inglaterra, né, de 1997, um pouquinho depois da australiana, aí sim, aí já houve uma pequena alteração, e aí já começou a se falar em indústrias criativas, e daí que vem, né, o termo economia criativa, ou seja, abrangendo as indústrias criativas. E qual foi a mudança aí? Na verdade, o rol de... e aí só uma observação aqui, né, esse termo indústria, tá, é porque nos países anglo-saxões, enfim, ele designa segmentos diversos da economia, né? A gente está mais acostumado aqui na nossa língua, né, falar indústria, você pensa já num setor da economia, assim como serviços e tal, né? Mas aqui nesse sentido que a gente trouxe a tradução literal, né, indústria no sentido mais amplo, tá, de diversos segmentos da economia aí. Então, houve essa pequena alteração que muitos autores consideram não fortuita, mas proposital, de indústrias culturais para indústrias criativas. Na verdade, o rol dessas indústrias criativas era praticamente o mesmo rol das indústrias culturais, digamos, de Throsby, né, que eu citei aqui. Mas o que começou a acontecer a partir da experiência britânica? Eles misturaram muita coisa para vender essa experiência para o mundo. Foi uma experiência de sucesso, obviamente, mas começou a ser exportada da seguinte forma: tudo faz parte de um grande pacote, de uma grande fórmula de desenvolvimento para os países. Afinal, é um insumo intangível que está por trás de tudo e portanto, inesgotável, né? Então, a exportação desse conceito, dessa experiência para o mundo todo, foi que bastava aplicar a fórmula e que as diversas indústrias criativas tinham todas esse viés, esse potencial econômico, esse viés business, digamos assim, de promoverem uma dinâmica econômica onde fossem implementadas. Mas não foi bem assim na prática, né? E algo que não é muito falado é que na própria experiência britânica, teatro e outras atividades econômicas e indústrias criativas, né, foram subsidiadas pelo governo inglês, pelo governo britânico. Então, obviamente, elas não tinham a mesma pegada de negócio, o mesmo potencial de negócio dos outros, mas tudo foi colocado no mesmo pacote como se fosse, de fato, muito simples aplicar isso, essa fórmula ampla, com todas essas indústrias criativas, para promover o desenvolvimento. A gente sabe que fórmula nunca dá muito certo, a gente precisa sempre adaptar à realidade de cada país, mas o foco que eu queria colocar aqui, além dessa questão, é que, a partir daí, começou a haver muita confusão, né? Até órgãos internacionais, dentro da ONU e tudo mais, falam da economia criativa, você já deve ter visto isso, começaram a trabalhar uma questão de conjuntos, um contendo o outro, né? Então, peraí, não, as indústrias culturais, elas estão dentro da economia criativa, e elas são distintas das indústrias criativas, ou as indústrias criativas são mais amplas que as indústrias culturais, ou há indústrias criativas que não são necessariamente indústrias culturais. E começou a haver essa confusão, a ponto de pegarem os círculos concêntricos de Throsby. Throsby criou uma teoria muito interessante de círculos concêntricos, que consiste basicamente no seguinte: no núcleo dos círculos, né, nós temos ali as atividades nucleares culturais, artísticas, né, como literatura, eu falei do teatro e tudo mais, e à medida que eu vou alargando os círculos concêntricos, eu vou tendo cada vez mais pegada de negócio, eu vou tendo cada vez mais esse viés de negócio.
Ou seja, eu reconheço essa distinção, eu reconheço a relação entre todas elas, mas eu reconheço a distinção. E aí os ciclos concêntricos de Trotman foram distorcidos. Hoje, se você pegar diversos documentos sobre economia criativa, você vai ter uma confusão ali, isso aqui é criativo, isso é cultural, isso aqui, isso puxa para lá. E de fato, a gente chegou até o ponto, eu brinco, né? O meu livro tem inclusive a capa laranja. Aliás, o meu outro livro também, mais na arte aí de crônicas e tudo mais, também trabalha com laranja. Laranja é minha cor predileta, pessoal. E assim, com todo respeito, obviamente, a quem levantou essa delimitação conceitual, digamos assim, mas em alguns países, em alguns movimentos, a gente ouve até falar hoje em indústria ou economia laranja, né, para tentar abarcar as diversas construções sobre o que é economia criativa, o que é economia da cultura, e aí como há diversas convergências, intersecções, diferenças e tudo mais, aí economia laranja, então, laranja é uma cor que evoca criatividade e tudo mais, né? Mas assim, obviamente com todo respeito a esse esforço e de fato, aqui a gente está só como mais uma provocação, é um conceito de construção, de fato isso acho que é mais uma demonstração da confusão que tem sido criada, né? E até hoje, apesar de a gente até ter tido um movimento de subida muito do tema, né, e depois um pouquinho descida, a gente não está mais no auge necessariamente dessa discussão, mas mesmo hoje, se pergunta para alguém o que é economia criativa, a gente cai naquela definição do 1 mais 1, né? E aí se a gente cai naquela definição do 1 mais 1, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Começa a acontecer a confusão de que tudo vira economia criativa. Então, por exemplo, biotecnologia é considerada economia criativa, por exemplo, na Coreia, porque de fato envolve criatividade, né? Enfim, mas tudo envolve criatividade, né, pessoal? Softwares, o que o Trotman falava nos círculos concêntricos dele? Bom, softwares que têm essa pegada de arte e cultura são softwares de entretenimento. Então, jogos e tudo mais, você tem essa pegada de arte e cultura, é economia criativa. Agora, qualquer software é economia criativa, qualquer software dos mais técnicos e das mais variadas finalidades técnicas é economia criativa, simplesmente pelo fato de que o criador do software precisou usar criatividade. Bom, eu uso criatividade para tudo. Nossa atividade, né, professor Robson, acadêmica, envolve criatividade. Então, e às vezes com impacto econômico, no sentido, né, de empreendedorismo dentro da própria universidade, essa aproximação que é cada vez mais quista também entre universidade e mercado. Então, economia criativa também. Então, peraí, é preciso fazer, então, o que eu chamo de um resgate da essência artística e cultural da economia criativa. O DNA da economia criativa é artístico e cultural. Esse é o caminho para a gente conseguir definir bem a economia criativa e não se perder nesse mundaréu de coisas. Eu brinco que é uma ampliação, essa confusão é uma ampliação que limita. Olha o paradoxo aí, mas é uma ampliação que limita, porque quando eu tenho aqui, imagine aqui um balde, né? Um balde gigantesco. Eu começo a colocar tudo nesse balde, tudo vai ser economia criativa. Só que esse balde é furado por essas inconsistências que eu falei. Então escorre tudo, eu não tenho nada. É uma ampliação que limita. Agora, imagine um recipiente menor, bem vedado, bem construído, bem compreendido. Cabe aparentemente menos coisa ali, mas fica ali. Então é uma redução, na verdade, que amplia. Quando eu reduzo essa compreensão, fazendo um resgate da essência artística cultural, eu consigo, na verdade, ampliar a compreensão, a mensuração, o trabalho sobre o impacto da economia criativa, e quando eu tento ampliar demais, eu reduzo, porque eu gero confusão, eu cada vez mais estou inserindo novas indústrias dentro disso, e eu compreendo, é muito compreensível em termos de política pública, a gente ser favorável, né, e a tendência de se colocar tudo na economia criativa. Por quê?
porque as pessoas querem mostrar a importância da economia criativa, né? Então, se eu começo a colocar tudo, não, biotecnologia, qualquer tipo de software, tudo, nossa, olha o tamanho da economia criativa, gigante, né? Não, e de fato ela é gigante, mas há limites, né, para a gente conseguir compreender. Então, resgate da essência artística e cultural, tá? É um fator interessante também para a gente entender isso. Vou dar outro exemplo para vocês aqui. A moda é uma indústria criativa, é uma indústria cultural, né? Na moda, eu vou dizer o seguinte: essa camiseta aqui, eu acho que eu vou lançar na cor rosa, na cor salmão, sei lá o que, na cor magenta, né? Quem manja mais de cor aí. Essa definição da cor específica de um modelo de roupa, ela é uma escolha totalmente racional? Não. Há muita subjetividade aí, há pegada artística e cultural. Então, essa subjetividade na escolha da cor, por exemplo, é outro fator interessante para a gente conseguir identificar, opa, economia criativa. Agora, se não há não é um fator subjetivo para eu definir, lá na construção de um software, por exemplo, o caminho que tem que ser seguido racionalmente, ponto final, não é economia criativa, né? Então, pessoal, para resumir, se alguém hoje falar, né, e aí diante da compreensão até majoritária da economia criativa, alguém chegar e falar, olha, indústrias criativas são as indústrias culturais. Economia criativa é a economia da cultura, compreendendo, obviamente, corretamente a economia da cultura e a evolução que esse conceito também sofreu, né? Ou conquistou. Alguém diria assim, você tá errado, você não estudou ainda, você tem que ir lá ver, e aí mostrando esses documentos que eu citei, né? Essas interrelações, uma coisa é a economia criativa, outra coisa é a economia da cultura, uma está contida na outra, mas na verdade não, e não sou eu que estou falando, obviamente todo trabalho acadêmico carrega, né? A gente só, como diria o grande cientista, a gente só sobe nos ombros de gigantes. Então, assim, obviamente eu me baseei e estou com diversos autores que pensam assim, não são majoritários, mas de fato, se a gente considerar, voltando, né, como eu falei lá, a economia da cultura, aqueles estudos lá iniciais, desde a década de 70, que trabalhavam a questão da arte, cultura versus economia e tudo mais, a gente pegar isso, a evolução disso, a compreensão da economia da cultura cada vez mais ampliada, no sentido de chegar, por exemplo, aos ciclos concêntricos de Trosby, né, a gente percebe que, eu posso dizer sim, que são praticamente a mesma coisa. Indústrias criativas e indústrias culturais, economia criativa e economia da cultura. E, obviamente, muitos autores que concordam comigo, ou com os quais eu concordo, dizem que até não se opõem ao fato de a gente continuar utilizando a expressão economia criativa em a mudança, digamos, da expressão anterior economia da cultura, ou indústrias criativas em mudança à expressão anterior indústrias culturais, não se opõe a isso pelo simples fato de que é mais apelativo mesmo, e não há problema nenhum em surfar, em pegar carona nessa popularidade, nesse engajamento que foi criado em torno dessa expressão economia criativa. O que a gente precisa fazer só é compreender bem para não esvaziar o conceito e para conseguir mensurar bem o impacto disso tudo, tá?